Olá, meninos, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula de física, a data 15/6/2020, física segunda série. Na aula de hoje, nós temos como objetivo compreender a segunda lei da termodinâmica, também conhecida como a base das leis da física. Então, vamos lá? Transformação de calor em trabalho. O segundo princípio da termodinâmica estabelece as condições em que é possível a transformação de calor em trabalho. Então, isso é o conceito, então, da segunda lei da termodinâmica. E de que maneira nós vamos conseguir transformar calor em trabalho? A máquina térmica, operando em ciclos, retira uma determinada quantidade de calor da fonte quente, transformando parte desse calor em trabalho. A parte restante é rejeitada à fonte fria. Então, aqui nós temos essa imagem que representa, então, o princípio da segunda lei da termodinâmica. Então, nós temos aí na entrada uma fonte quente, parte do calor dessa fonte quente vai se transformar em trabalho, né, realizado. A parte que é rejeitada, então, vai para a fonte fria. O que é essa fonte fria? O meio externo, o ambiente. Exemplo aí de máquina térmica: motor a gasolina, barcos a vapor, jatos a vapor, geladeira. Todos esses que eu citei têm esse funcionamento aqui, tá? O trabalho realizado pela máquina térmica é igual à diferença entre o calor recebido, né, que é retirado, chamado de Q1, e o calor rejeitado, chamado de Q2. Então, o trabalho aí vai ser Q1 menos Q2. Não é possível transformar calor de uma fonte quente em trabalho sem haver perdas. Isso é uma afirmação, tá, meninos? Para, né, uma fonte fria. Então, o que nós vamos notar aqui? Ó? As perdas podem ser reduzidas, mas nunca podem ser eliminadas. Então, isso é uma lei da natureza. Toda máquina térmica vai funcionar da seguinte maneira: nós temos aí a fonte, né, quente de calor, parte dela se transforma em trabalho, mas vai haver uma perda. E qual é essa perda? É aquele calor que vai para a fonte fria, tá? Então, olha, que é uma afirmação, ó, deve haver perdas. Por quê? A perda de calor para uma fonte fria não é uma fatalidade, é uma necessidade. Precisa haver essa perda para que o fluxo aí, né, de calor, enfim, ele aconteça. Por quê? Para que haja trabalho, deve haver fluxo de energia. E para que haja esse fluxo, então tem que ter esse desequilíbrio, tá? Essa perda em meio ao ciclo. Se não houver desequilíbrio físico, não há fluxo de energia. Então, se não tem fluxo de energia, consequentemente não tem trabalho, tá? Realizado. Então, o rendimento das máquinas. Como que nós vamos calcular o rendimento das máquinas? Ó, ele é representado por uma letra grega, chamada de eta, e é calculado da seguinte maneira. Então, o rendimento de uma máquina térmica. Nós temos aqui, o rendimento é igual ao trabalho dividido pela fonte quente, onde o trabalho vai ser a fonte quente menos a fonte fria. Logo, o rendimento é igual à fonte quente menos a fonte fria dividido pela fonte quente. Então, a fórmula para calcular o rendimento das máquinas será: rendimento é igual a 1 menos a fonte fria dividido pela fonte quente, tá? Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para calcular. Então, um exemplo que nós temos aqui, para entender essa questão, né, do rendimento. Então, o carro tem rendimento de 0,3. Então, quer dizer que o rendimento desse carro é 30%. Pessoal, mas como você encontrou esse valor? Você pegou 0,3, multiplicou por 100, você alcança o resultado em porcentagem. Então, isso significa que de cada 100 litros de gasolina que você coloca lá no automóvel, né, que no caso aí, né, que vai ser consumido e é a fonte quente, só 30 litros são transformados em trabalho. O restante, ele vai para o meio ambiente, que a gente chama aí de fonte fria. A máquina perfeita existe? Sim, mas ela não tem rendimento de 100%. Sade Carnot, engenheiro francês, em 1824, ele percebeu que no máximo poderia ser o seguinte, que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E o que é importante a gente notar agora também, isso falando em exercícios. Todas as temperaturas devem estar em Kelvin. Caso não estejam, a gente precisa transformar, tá? Em Kelvin. Se estiver em graus Celsius, precisa transformar para Kelvin. Como? Θ Kelvin é igual a θC mais 273. Aí o que está em negrito aqui, eu quero a atenção de vocês, ó. Note que o rendimento sempre será menor que 1. Ou seja, ele é menor que 100%. Por quê?
a temperatura aí da fonte fria, ela vai ser menor que a temperatura da fonte quente. Como é essa máquina? Como que uma máquina térmica, então, ela vai funcionar? Nós temos aí 4 pontos, ela vai operar nos ciclos. Primeiro deles, de A a B, onde vai ser isotérmico. O que é isotérmico? Pressão e volume varia, a temperatura fica constante. Aí ela vai variar também de B para C, ela vai ser a diabática. A diabática é quando não troca o calor com o meio ambiente, com o meio externo. O terceiro vai ser de C a D. Ela é isotérmica também, tá? Pressão, volume varia, temperatura constante. E por último, ela vai de D a A, que também é adiabática, não vai trocar calor com o meio externo. Então, resumindo aí a segunda lei da termodinâmica, não é possível transformar todo o calor em trabalho, sempre haverão perdas. Isso é uma afirmação. É uma necessidade que haja essa perda aí, né, para a fonte fria, para o meio externo, tá? Para haver trabalho, deve haver um desequilíbrio físico, tá? Que gere um fluxo de energia. Então, precisa ter esse desequilíbrio, precisa ter a entrada da fonte quente, parte do calor sendo transformado em trabalho. Só que aquela outra parte, indo então, né, para a fonte fria, para o meio externo, precisa haver então esse desequilíbrio. O rendimento de uma máquina nunca será igual a 1. Nós vimos agora há pouco que ele será menor que 1, né? Por mais perfeita que uma máquina térmica ela seja, tá, meninos? Então, em resumo, a segunda lei da termodinâmica, né, é isso aí que a gente acabou de comentar. E aí, para facilitar aqui, nós temos agora exemplo para fazer a resolução, e eu acredito que com o exercício facilita um pouco também a compreensão, né? Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, ó, uma máquina térmica recebe de uma fonte quente 1000 calorias por ciclo, que é 1000, tá? Sendo as temperaturas das fontes fria e quente, respectivamente, 127 graus Celsius e 427 graus Celsius, determine o rendimento da máquina. Vocês têm notado que todas as aulas nós temos o hábito de retirar as informações, né, do exercício. Eu acredito que isso facilita na hora que nós estamos aí calculando. Então, olha, a quantidade de calor da fonte quente, 1000 calorias. Vou repetir aqui, ó, só um errinho, aqui não é 100, 1000, tá? Então, 1000 calorias. A temperatura aí da fonte quente, 427 graus Celsius. E onde você tem que prestar atenção. Então, nós temos que fazer a conversão aí da temperatura, né? Passar, então, para Kelvin. Como que a gente faz isso? É só pegar o valor 427 e somar com 273. Então, vai ser 700 Kelvin. A temperatura da fonte fria, 127 graus Celsius. A mesma coisa, nós pegaremos esse valor 127, soma com 273, 400 Kelvin. E ele está procurando aqui o rendimento. Só que nós notamos aqui que as unidades de medida aí dessa fonte quente, ela está aí em caloria e deve estar em joule. Então, a gente precisa transformar. Como? Nós vamos pegar aí a quantidade de calor, então, da fonte quente, que é 1000, e multiplicar por 4,2. Então, 4.200 joule. Depois que você fez isso, né, fez a transformação, você pode calcular o rendimento, utilizando a fórmula, né? Rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, o rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, 400, dividido. Temperatura da fonte quente, 700. Outro passo aqui para responder agora, né? A divisão primeiro. Então, o rendimento é igual a 1 menos 400 dividido por 700, 0,57. Então, o rendimento aqui é 0,43. Só que nós precisamos do rendimento em porcentagem. Então, nós multiplicamos aí por 100, então o rendimento, 43%. O que a gente observa aqui? Que o valor do rendimento ele foi menor que 1, nós vimos lá no conceito, né, no slide anterior, e nós percebemos aqui que o rendimento foi 43%. Então, nenhuma máquina, por mais perfeita que ela seja, vai ter um rendimento de 100%. Sempre vai ser um valor menor que 100%. Aí, letra B. O trabalho em joules realizado pela máquina em cada ciclo. Então, vamos lá, ó. Então, ele quer saber o trabalho realizado, né? Então, utilizando aqui a fórmula, ó, rendimento é igual a trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. O rendimento, 0,43, é igual ao trabalho realizado, que ele está procurando, dividido pela quantidade de calor,
4.200 que a gente transformou lá na questão anterior, na letra A, né? Então, o trabalho vai ser aí, né? 0,43 vezes 4.200. Então, o valor do trabalho realizado, 1.806 joule. E para finalizar aí a segunda lei da termodinâmica, os exercícios, letra C. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, olha, nós precisamos agora fazer a variação. Então, trabalho ali realizado, quantidade de calor da fonte quente, menos a quantidade de calor da fonte fria. O trabalho realizado que a gente encontrou aqui na letra B, nós vamos colocar ele aqui, ó, 1.806, que é igual a quantidade de calor da fonte quente, 4.200, menos qual a quantidade de calor da fonte fria, o que a gente está procurando, chamei aqui de Q2. Então, aqui eu troquei os dois de lado, né? Então, tudo para lá, tudo para cá. Então, quando a gente resolve a operação, a quantidade aí, né, de calor rejeitada para a fonte fria, então, foi de 2.394 joule, tá? E, pessoal, é importante lembrar que para esse conteúdo tem exercícios lá na plataforma do Google Forms. Na segunda-feira, assim que vocês, né, receberem o bloco, entrem lá, assistam a videoaula, depois vocês respondem o exercício. Não deixe de responder os exercícios, tá? Quero todos respondendo. Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, é só me chamar lá no WhatsApp. Então, não precisa ter vergonha, é só me chamar, me mandar uma mensagem que eu respondo. Então, fiquem com Deus, tá? Um abraço e até a próxima aula.